Fala pessoal, bem-vindos ao canal Oncoperformance e hoje eu vou tratar desse assunto, falar sobre um dos efeitos do câncer e que está no imaginário de boa parte da população quando falamos essa palavra, câncer, que é a caquexia do câncer. Essa síndrome que tem como principal característica essa perda acentuada de massa muscular, como a gente pode ver aqui na imagem, e que realmente impacta bastante não só o paciente, mas também quem está ao seu lado assistindo esse processo. Bom, quem não lembra desses dois aí? Patrick Swayze, um ator mundialmente famoso pelos seus grandes filmes, como por exemplo Caçadores de Emoção. Eu era um fã desse filme, sou um fã desse filme. Ghost, do Outro Lado da Vida, muitas meninas e homens também choraram com esse filme. E o Steve Jobs, mundialmente reconhecido por sua mais famosa criação, que é a Apple. Porém, apesar suas carreiras desses dois profissionais serem distintas, eles tiveram uma coisa em comum entre eles. Ambos diagnosticaram o câncer de pâncreas, que é bastante agressivo e que é um dos principais aí, tumores que causam caquexia do câncer. Aqui nessa imagem a gente já pode ver Patrick Swayze e Steve Jobs em um estado caquético bastante avançado, praticamente até irreconhecíveis, e a gente pode ver como é impactante essa síndrome durante o processo do câncer. Além desse diagnóstico, eles desenvolveram essa síndrome, como a gente pode ver, e essa síndrome, a caquexia do câncer, ela afeta aproximadamente 70% dos pacientes com câncer e é responsável por até 22% das mortes por câncer. As maiores incidências dessa síndrome são observadas nos tumores gástricos e pancreáticos, como um deles, chegando a 80% da incidência dessa síndrome, enquanto que tumores de mama, leucemias, linfoma não Hodgkin, apresentam as menores taxas de incidência, aproximadamente 30%. Mas o que é a caquexia do câncer e por que há essa perda de massa muscular esquelética acentuada, tornando essa síndrome um dos mais marcantes aspectos dessa doença? Bom, para falar disso, vamos falar um pouquinho um retrospecto e saber como anda a questão de evidências dessa síndrome. Estudos em caquexia do câncer eles não são antigos, na realidade começou a se observar, alguns estudos começaram realmente ali, né, no início desse século, anos 2000, mais precisamente em 2008, Evans e colaboradores eles desenvolveram critérios diagnósticos iniciais para a caquexia, que foi perda de peso maior que 5% em 12 meses ou menos, um IMC abaixo de 20, e eles colocaram 3 das seguintes condições para que isso fosse considerado caquexia: diminuição da força muscular, 2, fadiga, anorexia e baixo índice de massa livre de gordura, e a química normal, ou seja, um aumento de marcadores inflamatórios, como por exemplo a interleucina 6, a IL-6, uma citocina inflamatória, ou a proteína C reativa, PCR. Eles consideraram também a anemia, hemoglobina abaixo de 12 gramas decilitros e a albumina sérica baixa, ou seja, menor que 3,2 gramas decilitros. Porém, essa definição ela abrangeu todos os tipos de caquexia relacionados a doenças crônicas. Lembrando que a caquexia ela não acontece só no câncer, ela acontece em outras doenças crônicas, até mesmo, por exemplo, HIV. Então, em 2011, Firon e colaboradores eles desenvolveram um consenso internacional concentrando especificamente na caquexia associada ao câncer. Esses autores concordaram com a definição anterior de Evans, considerando ainda a caquexia uma síndrome multifatorial, com perda de massa muscular esquelética, com ou sem perda de massa gorda. Além disso, eles acrescentaram que a caquexia leva a um comprometimento funcional e é caracterizada pelo desperdício excessivo de proteínas e energia, devido à redução do consumo de alimentos e metabolismo anormal, que não pode ser resolvido totalmente apenas com suporte nutricional. Além disso, esses autores criaram 3 estágios da síndrome: a pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária. Em relação aos critérios diagnósticos, foi estabelecido os seguintes aspectos para preencher esse paciente no quadro de caquexia: perda de peso involuntária maior que 5%, IMC abaixo de 20, com mais de 2% de peso e
sarcopenia com mais de 2% de perda de peso. A pré-caquexia ela foi definida como perda de peso igual ou menor que 5%, anorexia e alterações metabólicas, como intolerância à glicose. A caquexia refratária foi descrita como não responsiva a tratamentos anticancerígenos, baixo desempenho e uma expectativa de vida menor que 3 meses, gente. Esse caso da caquexia refratária é um caso muito avançado, onde o paciente praticamente, realmente, não tem como mais praticamente reverter essa caquexia desse paciente. É um quadro já praticamente de paliativo. A caquexia, geralmente ocorre em consequência de uma doença subjacente, como a gente observou, que pode induzir várias alterações fisiológicas, incluindo a inflamação, perda de apetite, baixos níveis de testosterona e outros hormônios anabólicos também. A caquexia do câncer ela é uma síndrome múltiplo órgãos. E aí, como a gente observa nessa imagem aqui, que a gente está vendo, ou seja, ela afeta vários tecidos, ela não afeta só o músculo esquelético, ela afeta também o músculo cardíaco, cérebro, tecido adiposo, sistema imune e até mesmo o intestino. Por exemplo, o envolvimento do sistema neuroendócrino na caquexia e o papel do hipotálamo, da glândula pituitária e adrenal no controle do apetite ganharam bastante atenção ultimamente. E realmente, o hipotálamo ele é o principal regulador da homeostase energética, especialmente no ajuste fino do balanço energético, fornecendo sinais para coordenar a ingestão de alimentos e vice-versa, suprimindo assim o gasto energético. E o que a gente observa em pacientes com caquexia é normalmente um circuito neuronal do hipotálamo, sistemas serotoninérgicos e dopaminérgicos desregulados. Outro processo muito comum na caquexia é a inflamação crônica, que, através da liberação de citocinas por células imunes, leva à perda de massa muscular. Por exemplo, níveis aumentados de citocinas, como por exemplo TNF-alfa, IL-1 e IL-8, em pacientes com caquexia resultam em aumento do gasto energético, perda de apetite e atrofia muscular. E alguns estudos já vêm evidenciando que pacientes caquéticos com câncer têm uma redução de 10 a 30% na área do músculo quadríceps e uma redução de 4 a 13% do IMC, comparados a indivíduos saudáveis. E como anda essa questão do exercício? Como o exercício ele pode realmente impactar na caquexia do câncer? Será que o exercício ele é uma ferramenta efetiva e que poderia, de certa forma, atenuar ou até mesmo reverter esse processo? Atualmente, o único tratamento comportamental recomendado para a caquexia do câncer é o exercício. O exercício é considerado benéfico na diminuição da degradação, por exemplo, de proteínas, que é muito comum nessa síndrome, e que reduz vários tipos, vários tipos de atrofia e melhora a função do músculo esquelético. Treinamento regular, ou seja, treinamento contínuo, diário, melhora a força muscular, massa corporal magra, atenua marcadores inflamatórios, e o exercício também aumenta a sensibilidade à insulina, as taxas de síntese de proteínas e as atividades enzimáticas de antioxidantes. E, como a gente viu anteriormente, a inflamação crônica, acompanhada por aumento dos níveis de citocinas inflamatórias circulantes, é um dos principais mecanismos da patogênese da caquexia do câncer. Em estudos pré-clínicos, ou seja, em estudos em animais, há evidência de que o exercício tem efeito anti-inflamatório ao reduzir a expressão de marcadores inflamatórios, como eu falei anteriormente, o TNF-alfa. Além disso, também foi demonstrado que realizar treinamento aeróbico de alta intensidade mais exercício resistido, ou seja, o exercício de força com pesos, durante o tratamento do câncer, reduziu os marcadores inflamatórios plasmáticos, PCR, proteína C reativa e também o TNF-alfa. Imediatamente após a conclusão do tratamento, em comparação com pacientes que realizaram um modelo de treinamento aeróbico de baixa intensidade mais o resistido. Ou seja, aqui a gente observa que não só o modelo, mas a intensidade do exercício parece refletir
nesse aspecto de adaptação e resposta em relação à caquexia do câncer. Outro problema causado pela caquexia é a disfunção mitocondrial. Tanto a função quanto a saúde mitocondrial diminui com a caquexia. E está bem estabelecido que o treinamento físico melhora a saúde mitocondrial, induzindo adaptações robustas tanto no conteúdo quanto na qualidade mitocondrial. Especificamente, o treinamento físico promove a fosforilação oxidativa e a capacidade respiratória dessas organelas. Entretanto, acredita-se que o exercício associado, e na minha opinião também eu acho que isso seria a melhor alternativa para esse paciente, ou seja, o exercício associado à terapia nutricional seja realmente mais benéfico para esses pacientes com caquexia. Por exemplo, uma dieta contendo 1,5 grama quilo por dia de proteína, que constituiria 15 a 20% da ingestão calórica total, é altamente recomendada para superar o estado hipercatabólico durante a caquexia. Os estimulantes de apetite, como os esteroides, podem ser uma alternativa bastante interessante para neutralizar a caquexia e tem sido amplamente estudado nesses casos. Tá? No caso da testosterona, por exemplo, um hormônio anabólico, ele tem sido utilizado, alguns médicos utilizam a testosterona nesses casos de caquexia até avançada. Outro exemplo, por exemplo, é o acetato de megestrol, o Megace. É uma progestina sintética, ou seja, derivado da progesterona. E ela é amplamente utilizada para estimular o apetite desses pacientes. E ensaios clínicos usando terapia com altas doses de progesterona mostraram uma melhora significativa no apetite e no peso corporal. Entretanto, análises posteriores mencionaram que a melhora do peso corporal desses pacientes não foi devido à massa corporal magra, mas sim ao aumento da massa gorda desses pacientes. E também, embora o acetato de megestrol aumente o apetite, melhore a qualidade de vida, ele traz consigo vários efeitos colaterais, como tromboembolismo venoso, hipogonadismo, insuficiência adrenal, edema e aumento da mortalidade em pacientes idosos. Então, lembrando, a modalidade de exercício aeróbico resistido continua sendo uma das estratégias mais importantes para o gerenciamento da síndrome e manejo da caquexia do câncer, e tanto o treinamento aeróbico quanto o resistido, eles desempenham um papel importante em adaptações fisiológicas específicas induzidas pelo exercício e na estimulação de sistemas biológicos específicos, como, por exemplo, o cardiorrespiratório e o neuromuscular. Independente do modelo de exercício, o treinamento físico afeta positivamente a qualidade de vida dos pacientes com câncer. O treinamento resistido, por exemplo, ele melhora a força muscular, aumenta a massa magra, diminui a porcentagem de gordura e neutraliza os aumentos induzidos pelo câncer de fatores inflamatórios sem provocar efeitos adversos ao paciente. Já o treinamento aeróbico também se mostra um modelo seguro e eficiente em melhorar a capacidade aeróbica em pacientes oncológicos, preservando a função mitocondrial do músculo, promovendo sistemas de defesa antioxidante e reduzindo a sintomatologia da fadiga oncológica. Ou seja, em pacientes com caquexia, pré-caquexia, o exercício associado a uma nutrição, a uma reposição, suplementação com alguns fatores, como os hormônios, a testosterona, a progesterona, podem sim ser bem-vindos, mas especificamente o exercício ele é uma ferramenta muito importante porque ele não traz consigo, como eu falei, efeitos adversos, assim como, por exemplo, a progesterona causa.